Quem pode ser missionário? No vídeo de hoje, um texto de Alfredo Misseu, publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A Bíblia revela que não foi em Jerusalém, o berço da igreja primitiva, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, mas em Antioquia, distante 300 milhas, e isto pode causar uma certa estranheza. É sabido que esse nome não foi adotado pelos próprios crentes de Antioquia, pelo contrário, ele descreve aquilo que eles representavam. Esses seguidores do caminho pareciam-se com Cristo. A Bíblia não fala de cristãos tornando-se discípulos, mas de discípulos sendo chamados cristãos. O propósito de todo verdadeiro evangelismo não é fazer prosélitos, mas produzir discípulos. Era significativo que exatamente em Antioquia o testemunho cristão se tornasse o ponto focal do esforço missionário. Situada na parte oeste de Orontes, na Síria, hoje Turquia, Antioquia era a terceira maior cidade do mundo, localizada na interseção da rota comercial do leste para o oeste e de norte para sul. Um ponto de encontro entre europeus e asiáticos. Suas origens. Jesus tinha predito que seus discípulos receberiam poder depois que o Espírito Santo viesse sobre eles e que seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Acredita-se que isto se deu 7 anos depois que os crentes, cheios do Espírito Santo, foram dispersos de Jerusalém. O Espírito Santo tinha sido derramado, os fundamentos apostólicos haviam sido de fato colocados, os vasos tinham sido plenamente preparados, mas pairava a ameaça de perseguição que espalharia o povo de Deus. Quando isto aconteceu, somente os discípulos, os crentes de banco, é que se foram. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Influenciados por sua educação e preconceitos, os primeiros testemunhos desses pioneiros foram de fato apenas aos judeus. Alguns, porém, foram mais ousados e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Em sua simplicidade, o povo frequentemente fazia o que os mais experimentados nem sonhavam fazer. E foi quando eles realmente quebraram suas correntes que as coisas começaram a acontecer. A mão do Senhor era com eles. Tudo isso aconteceu em Antioquia e grande multidão creu e se converteu ao Senhor. Sem causar surpresa, este acontecimento sem precedente tornou-se motivo de uma investigação pela Igreja de Jerusalém e Barnabé foi enviado com urgência para ver as coisas bem de perto. Felizmente, esse filho da consolação era o homem certo para aquela investigação. Ele poderia ter se escandalizado pela mistura de judeus com gentios, poderia ter recuado devido aos preconceitos e à tradição. Poderia ter denunciado todos os excessos e irregularidades que quase sempre acompanhavam os grandes movimentos do Espírito de Deus. Porém, sendo um homem reto e cheio do Espírito Santo, viu a graça de Deus e sentiu-se alegre. Entretanto, Barnabé não era somente um homem bom, era também sagaz. Ele não viu somente as bênçãos em Antioquia, ele viu ainda a sua necessidade. Então partiu para Tarso a buscar Saulo e o trouxe para Antioquia a fim de ajudá-lo a cuidar do rebanho. Seu sustento. O evangelismo é seguido do ensino. Por um ano inteiro, Barnabé e Saulo pacientemente instruíram o povo.
e foi nesse contexto que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então foi ouvida uma voz profética. Ágabo predisse uma calamidade universal. A igreja está sempre preparada para qualquer emergência. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Não foi a igreja mãe subsidiando a filha, mas a igreja filha socorrendo a mãe. Esses novos convertidos mandaram provimento para os irmãos na Judéia. E na igreja que estava em Antioquia, havia um ministério diversificado que se dedicava à oração. Havia entre eles doutores e profetas, Barnabé, o levita cipriota, Simeão, chamado de Níger, possivelmente um etíope, Lúcio, sirineu, aparentemente de origem romana, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que fora perseguidor da igreja em Jerusalém. Eles estavam na posição que o Espírito Santo os colocara. A origem da obra missionária foram as reuniões de oração. E como os líderes daquela igreja já se demorassem em consultar ao Senhor, o próprio Espírito Santo os conscientizou daquilo que precisava ser feito. Deus tem várias maneiras de falar ao povo. Ele fala através das escrituras sagradas, fala através dos dons do Espírito, através da profecia, através dos dons de língua, fala através dos dons do Espírito, através da profecia, através dos dons de línguas e interpretação, através da palavra da sabedoria. Ele fala de modo audível, pela visita de anjos e através de sonhos e visões. Ele fala através da presença do Espírito Santo ao nosso espírito, martelando de modo insistente em nosso interior. Quando Deus fala, sua mensagem é clara e inconfundível. Seu desafio. Quando Deus chama missionários, Ele chama o melhor. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Mas, Senhor, estes homens são muito necessários em Antioquia. Esta poderia ser a questão. O desafio para esta jovem igreja era enorme. Os homens que foram responsáveis por aquele ministério pioneiro estavam sendo mandados para longe. Somente homens de oração, homens que foram sensíveis à voz do Espírito Santo, poderiam possivelmente ter respondido. Corajosamente, a igreja os enviou, deixou-os ir, desprendeu-se deles, liberou-os para a sua nova e especial tarefa. Por analogia, Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo para uma missão única. Nós, frequentemente, citamos Paulo como o supremo missionário da igreja primitiva, mas não devemos esquecer que, quando foi enviado, ele tinha um completo conhecimento das Escrituras, tinha recebido uma clara indicação da vontade de Deus para sua vida, tinha pregado corajosamente em Damasco, tinha testemunhado em sua própria cidade e depois tinha ministrado ao lado de um velho irmão por um ano inteiro nos começos da igreja de Antioquia. Ele havia destemidamente pregado as boas novas. Tinha pacientemente enfrentado seus detratores. Ele tinha visto o crescimento da obra através dos resultados do seu trabalho ao lado de outros na igreja local. O sucesso do seu esforço missionário na igreja era, sem dúvida, devido ao seu alicerce na liderança apostólica. Quando a igreja enviou os seus primeiros missionários, a ordem foi Barnabé e Saulo. Mas quando houve necessidade de nova saída, foi Paulo, ou como anteriormente Saulo, e Barnabé. A mudança pode não ter deixado de causar um certo trauma quanto aos interesses do velho obreiro, e pode ter causado um certo sentimento de indecisão sobre seu sobrinho Marcos. Barnabé, contudo, era um homem bom, cheio de graça, sensível à direção do Espírito Santo. A causa de Cristo supera as considerações pessoais. Divinamente ordenada, a liderança foi reconhecida e sustentada. Seus cuidados. Que oportunidade excepcional tiveram estes
intrépidos guerreiros pregando o Evangelho e enfrentando não somente a perseguição, mas as ameaças e violências físicas. Seu tempo era para chamar homens e mulheres a Cristo, fazendo discípulos, estabelecendo e fortalecendo as igrejas, reconhecendo líderes. Quando voltavam, podiam contar com alegria na congregação de Antioquia tudo o que Deus havia feito por seu intermédio e como tinha aberto as portas da fé aos gentios. Eis porque podemos ver o crescimento sem precedentes naquela igreja. Falando de seu retorno a Antioquia, a igreja missionária, a Bíblia revela que eles ficaram por longo tempo com os discípulos. Atos 14, 27 e 28. A igreja de Antioquia os havia enviado e foi para a igreja de Antioquia que eles voltaram para dar o seu relatório. Foi a igreja de Antioquia que os recebeu de volta ao seu convívio e ao seu ministério, usufruindo o seu ensino e participando com alegria dos seus testemunhos. Alfredo Misseu, Jornal Mensageiro da Paz, agosto de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.